tema de hoje é Quando o amor de Deus cessa. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 diz: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carnes de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, irmãos, aqui nesse texto aqui, como nós já conhecemos bem ele, e é um texto que os antigos até dizem que Enoque profetizou sobre esse mesmo dia, aqui desse grande acontecimento que brevemente se dará aqui na terra. Zacarias também profetizou, ele contemplou a vinda do Senhor. E esse texto fala exatamente sobre isso, a vinda do dia do Senhor, né? Que os profetas antigos chamavam de o dia do Senhor, um dia que não terá luz, mas será um dia de trevas sobre a terra. E como a gente também sabe pela escatologia, que é um período em que a graça de Deus já foi retirada de sobre a terra, o tempo da graça acabou, a igreja foi retirada da terra e iniciou-se um tempo chamado Grande Tribulação, e aí Jesus Cristo retorna com os seus santos para acabar com o sistema atual que hoje nós temos contemplado na terra, um sistema de desgraça, de impunidade, de corrupção, de injustiça, de patifaria, enfim. E nesse texto aqui, ele vai servir de base, né, para esse tema, né, que nós colocamos, chamamos de Quando o amor de Deus cessa. E como nós já temos dito aqui, que nesse período aqui do retorno de Jesus Cristo, o tempo da graça se findou, e não foi do nada que Jesus retornou à terra, que ele se manifestou para julgar os povos, os reis, os governantes, mas foi depois de uma caminhada, vamos assim dizer, de 2000 anos, né, desde que ele próprio fundou a igreja e passou a incumbência para os apóstolos, e que após receberem o Espírito Santo foram para o mundo todo para pregar o Evangelho, levar adiante a mensagem da graça de Deus, do amor de Deus, né, que Jesus Cristo revelou na sua morte, na sua cruz. E daí, após
após 2000 anos, como a gente já sabe, da rejeição do ser humano ao seu Criador, ao seu Deus, vem, enfim, um período de trevas sobre a terra, em que Deus tira o seu povo, seus fiéis, retira o seu espírito, deixa o homem entregue à própria sorte, deixa o homem literalmente nas mãos de Satanás, né? E o homem, a terra passa a ser afligida pelo inimigo, pelo maligno. E após tudo isso, Jesus ainda volta para julgá-los, os que ainda restarem dessa tal grande tribulação, porque chega o momento da cobrança de Deus, da colheita, nesse caso de uma forma coletiva, em que toda a terra será julgada pelo Senhor Jesus, que novamente será manifesto em carne, e a Bíblia diz que todos os olhos o verão, né? As tribos se lamentarão, os homens o verão, o reconhecerão e vão se lamentar, vão prantear, sabem que serão mortos ali, quase em sua totalidade, né? E aqui nesse texto, ele é claro em que em Jesus Cristo, nessa manifestação ao mundo, ele vem aqui nessa hora, nesse momento, isento de qualquer sentimento de amor, de afeto ao homem. Por quê? Porque ele vem para julgar, e é claro aqui no texto que mostra Jesus Cristo com sua face negra, como já conhecemos, e o texto aqui diz que ele julga, ele peleja com justiça, chama os olhos como chama de fogo, vestido com manto tinto de sangue, seguindo exércitos, montado em cavalos, da sua boca sai espada afiada para ferir, o cetro de ferro, o furor da ira, né? E, enfim, o texto aqui ele é bem claro, que mostra esse caráter de justiça de Deus. E eu até poderia resumir essa mensagem de hoje em uma só frase, né, do nosso pastor, que o pastor ele diz que o amor ele é o mais excelente de todos os sentimentos. Contudo, é na sua ausência que a justiça se faz reinar. E aqui, por isso que eu usei esse texto como base, porque ele mostra aqui o amor ausente e mostra Jesus Cristo revestido de justiça. Jesus com toda a sua face negra, com seu caráter julgador, para retribuir ao homem segundo as suas obras. E como o pastor disse também, que a justiça é quando o homem colhe exatamente daquilo que ele plantou. E aqui nós vemos literalmente o cumprimento disso. E é quando nós vamos poder dizer que o amor de Deus cessou para que a justiça viesse ser manifesta e viesse a reinar, viesse ser plenamente satisfeita. Porque, como diz a Bíblia, que o trono de Deus, ele é a sua base de justiça e de juízo. E o amor de Deus? O amor de Deus foi o que ficou aí para trás, jogado na lama em 2000 anos. Foi ou não foi? O amor de Deus ficou para trás, foi rejeitado. Deus deu desse amor, esbanjou. Deus simplesmente fartou-se de dar, né, da sua compaixão, da sua bondade, da sua misericórdia. E esse texto joga por terra qualquer doutrina, qualquer levante de qualquer ideologia,
como disse, esses vagabundos batistas assembleando, dizer que Deus é amor, Deus ama, ama e só isso. E realmente, só se for o Deus vagabundo deles, porque o nosso Deus, o Deus da geração Jesus Cristo, o Deus que se manifestou a nós, revelando todo o seu caráter e mostrando para nós nas próprias escrituras a respeito de si mesmo, é o que nós estamos contemplando aqui. E o que eles dirão à vista de todas essas coisas? Que isso não é bíblico? Eles não têm argumento diante dessa palavra aqui revelada, que, como é o texto de Apocalipse, que já é uma revelação. Então é isso que tem chegado até nós de mensagem através do sacerdócio do pastor Tupirani, que ele vem exercendo já há algumas décadas. E essa mensagem simples, né, que eu venho trazer aqui para os irmãos, para a nossa, né, meditação, para a nossa edificação, nosso crescimento espiritual, que o amor de Deus cessa quando chega o tempo em que a justiça divina tem que se manifestar para dar a recompensa a cada a cada ser humano aqui nessa terra, e que a justiça, como rei ou rainha que é, como queiram, né, ela tem que se satisfazer plenamente como é um rei, como é um reinado, e como diz a frase do pastor, que é: na ausência do amor, que é o mais excelente de todos os sentimentos, que ela, a poderosa, sublime, absoluta e soberana justiça de Deus, tem que reinar. E é esse o tempo aqui, Apocalipse 19, que fala sobre o retorno de Jesus Cristo em carne novamente, diz. Então é isso que nós contemplamos aqui. E é interessante que quando eu falo de sacerdócio, esse que o pastor Tupirani está imbuído, é exatamente esse sacerdócio que é o reinado da própria justiça. E a prova disso, vamos assim dizer, a prova bíblica disso, é o que Hebreus, no capítulo 7, diz a respeito desse sacerdócio, que quando ele fala a respeito de Melquisedeque, que é o símbolo máximo da autoridade de Deus na terra, do seu sacerdócio, fala que Melquisedeque é primeiramente rei de justiça, depois ele é rei de paz, pois ele foi rei de Salém, que hoje é conhecido como Jerusalém, habitação da paz. Ele primeiramente chama-se rei de justiça, Melquisedeque, depois ele é rei de Salém, ele é rei de paz. Então, para que novamente nessa terra possa se ver paz, o amor de Deus jorrando, transbordando, como um dia já foi contemplado no Éden, como um dia nações, povos, tribos, línguas viram a igreja, a incumbência da igreja, através de missionários, pastores, profetas pregando do amor de Deus, Deus exalando isso em cura, em libertação, em expulsão de demônios, pessoas completamente possessas que saíram da lama para uma maravilhosa luz, para uma maravilhosa graça. Para que isso possa ser novamente visto sobre a face da terra, é necessário que primeiramente a justiça reine, como diz o próprio sacerdócio que recebeu essa alcunha de sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o símbolo máximo, e é ele que é rei de justiça, depois ele é rei de paz. E o próprio Senhor Jesus recebe esse sacerdócio, como a gente pode ver no Salmo 110, que diz que o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu, Senhor Jesus, és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque,
O Eterno está à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira, julgará as nações, amontoando cadáveres e esmagando os governantes em toda a extensão da terra. Meu rei encontrará refrigério no ribeiro e seu árduo caminho, e sua cabeça estará sempre erguida. Ou seja, Davi profetizou exatamente desse mesmo episódio que nós lemos aqui, de Apocalipse 19. Davi contempla a mesma coisa que o João contemplou e profetiza, dizendo que Jesus Cristo um dia receberia esse sacerdócio que recebe essa alcunha de segunda ordem de Melquisedeque. E é esse sacerdócio que está na terra hoje, sendo dirigido, administrado pelo pastor Tupinani, o sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Primeiro, esse sacerdócio, ele é de justiça, depois ele é de paz. Por isso, Geração Jesus Cristo é um centro de seleção e de justiça. Porque hoje a justiça, ela já prepara o seu trono para quando na manifestação de Jesus Cristo na terra ela se faça reinar plenamente e ela, como diz aqui os textos, se farte de suas próprias obras, da sua própria manifestação, do seu próprio julgamento. E muitos podem se perguntar ou querer questionar, dizendo a respeito, né? Mas Jesus vai voltar e vai salvar os judeus. Isso é amor, isso é graça, é compaixão, é misericórdia. Mas a respeito disso mesmo, um dia, um profeta na própria terra de Israel, chamado Ezequiel, também profetizou. Isso vem novamente a provar o que nós estamos falando, que esse tempo que nós já estamos vivendo e que chegará no seu auge após o findar do tempo da graça, na manifestação de Jesus Cristo pela segunda vez em carne nesta terra, em que a justiça reinará. Quando chegar brevemente esse tempo, aqui veremos que primeiramente a justiça ela vem se satisfazer, ela vem dar a cada um segundo as suas obras, e depois a paz, o amor de Deus, a graça será derramado sobre a terra. E aqui Ezequiel, ele profetizou lá no capítulo 36, ele diz, assim diz o Senhor Deus, visto que dizem, tu és terra que devora os homens e és terra que desfilha o seu povo, por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilhará mais o teu povo, diz o Senhor Deus. Não permitirei jamais que ouças a ignomínia dos gentios, não mais levará sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais fará tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. E Deus continua a falar com Israel, e Deus vai contando detalhes da história de Israel, da sua prevaricação, e chega uma hora que Deus fala, mas eu tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. E mais uma vez Deus fala aqui, dize portanto a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanais entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Aí no verso 32 Jesus repete de novo, não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Ou seja, tudo que nós falamos aqui a respeito de Apocalipse 19, manifestação de Jesus Cristo, para que sua justiça reine e que o amor se ausente, para que isso venha a acontecer cabalmente, é o que o profeta Ezequiel fala, recebe de Deus a mensagem, e Deus diz aqui claramente,
Aqui a revelação é clara, não é por amor de vós, Israel. O que isso quer dizer? Que o retorno de Jesus não é por amor, é por justiça. E como nós lemos os detalhes do texto, aqui, Jesus, vestes manchada de sangue, espada, ferir, julgar, pelejar, aves comendo reis, ave comendo os poderosos, comendo cavalos, cavaleiros, quer de todos, livres, escravos. Ninguém escapa dessa chacina da mortandade de Deus, porque o amor cessou, que o amor de Deus foi dado 2000 anos da igreja peregrinando sobre a terra e a igreja sendo perseguida, a igreja sendo zombada, mártires, escárnios, catacumbas, arenas, prisões, cadeias, processos, mentiras, calúnias, intrigas, corpos despedaçados. E o que tem que acontecer após tudo isso? A manifestação da justiça de Deus, para que ela se faça reinar entre a terra, entre todos os moradores desta terra, e todos saibam que só o Senhor é Deus, e que de Deus ninguém zomba, e que tudo que o homem plantar, isso ele também colherá. Isto chama-se justiça, e o amor estará ausente dessa manifestação divina sobre a terra. E os judeus, como eu citei aqui, Deus já falou a respeito deles aqui através de Ezequiel, falando que não virá o Messias, não se manifestará Israel por amor deles, nem por compaixão a eles, por Jesus Cristo. Se fosse somente por uma questão pessoal de Deus, Deus levantaria a Rússia, os países muçulmanos, para esmagá-los, para destruí-los e exterminá-los, porquanto são dignos disso. Malditos sejam todos os judeus. Mas por causa do amor de Deus, a sua palavra, Deus virá nessa terra em carne novamente, para que sua justiça se manifeste, se faça reinar sobre a terra. E por causa, Jesus fala, por amor ao meu nome, nome esse que foi revelado a Abraão, Isaque e Jacó, e honrado por eles, por causa disso, da promessa, Deus virá, cumprirá sua justiça, e se satisfará, se saciará com isso. E por consequência disso, alguns poucos de Israel, o resto do que sobrar daquela grande chacina, mortandade e extermínio, Jesus Cristo separará estes para que se cumpra a palavra dele, dada, proferida a Abraão, Isaque e Jacó. E por qual sentimento? Por eles? Amor? Compaixão? Não, nenhum deles. Por sentimento nenhum por eles, mas sim, somente por sua justiça, que assim determinou, que Deus desse a cada um segundo as suas obras e a sua recompensa. E os judeus não podem nem um pouco ficar ofendidos com nossas palavras, porque se ficarem ofendidos com nós, terão também que se ofenderem também com o maior líder que Deus já levantou sobre eles, chamado Moisés, que o primeiro a amaldiçoar eles foi Moisés. E eles têm tudo isso lá com eles. Eles têm os pergaminhos, eles têm a prova viva de que Moisés o amaldiçoou. E é como Jesus fala, se você não pense que eu vou vos acusar perante o Pai, quem vos acusa é Moisés. Entendeu? Se vocês crescem nele, vocês também creriam em mim. Mas se vocês não creem nos seus escritos, como é que vão crer nas minhas palavras? Então, não interessa se o judeu crê ou não crê em nós, se eles ficam ofendidos ou não. E se ficarem ofendidos, que eles procurem algum descendente de Moisés e processem Moisés, que Moisés falou, será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos
e os seus estatutos que hoje eu te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Isso. Maldito serás tu na cidade, maldito será no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, maldito será ao entrar, maldito será ao sair. O Senhor te ferirá com pestilência, o Senhor te ferirá com tísica, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, o Senhor te ferirá com úlcera do Egito, o Senhor te ferirá com loucura. O teu boi será morto aos teus olhos, o Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, dos quais não te possas curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará e o teu rei que tiver constituído sobre ti uma gente que não conhece nem tu, nem teus pais. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão, te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardar os mandamentos e estatutos que te ordenou o Senhor. Então, tá aí se a prova viva, né, de que como a justiça de Deus vem cobrar de cada um sobre a terra, cada um de nós, de cada um povo, de cada um que não é seu povo, de cada um que vive a seu bel prazer sobre a terra, porque da justiça de Deus ninguém escapará, assim como um dia todos foram alvos do seu amor, assim também todos são alvos da sua justiça, quer para a vida ou quer para a morte. Assim ninguém escapará da justiça divina. Então, como nós já falamos já desde o princípio, assim nós também encerramos essa breve meditação, e como eu já tinha dito aqui, eu vou repetir a frase que o pastor ele proferiu, que resume tudo isso aqui que nós temos visto em Apocalipse, nesses demais textos que nós aqui lemos aqui de forma rápida, né, abreviada aqui, mas para que ficasse entendido, que o pastor ele diz que o amor é o mais excelente de todos os sentimentos, contudo é na sua ausência que a justiça se faz reinar. Então, irmão, que fique aí essa breve palavra para meditação. Todos esses textos aqui são importantes, né? São interessantes que a gente medite, e até breve, até a próxima meditação. Porquanto só há um Deus, Yeshua HaMashiach, o Deus da geração Jesus Cristo, e um único mediador entre Deus e os homens, Pastor Tupirani.